Olá, alunos do sexto ano da Escola Municipal Cora Coralina. Nós vamos agora fazer a correção das atividades que ficaram para vocês da semana 6 de setembro, tá bom? Vamos começar falando sobre classificação de triângulos. Então, a gente tem duas maneiras, a princípio, de classificar os triângulos. De acordo com as medidas dos lados, os triângulos podem ser classificados em. Então, em relação ao lado, a gente, quando tem três lados iguais, ele é chamado equilátero. Três lados com medidas iguaizinhas, tá? Então, esse lado e este lado têm a mesma medida, tá bom? Quando isso acontece, ele é chamado de equilátero. O segundo caso é quando a gente tem dois lados iguais, com as mesmas medidas, tá? Dois lados com medidas iguais. Então, ó, este lado aqui tem a mesma medida que esse. Não tem a mesma medida que esse aqui, não, tá bom? Então, esse lado e esse são dois lados isósceles, tá bom? Então, dois lados iguais, isósceles. Três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais, isósceles. E os três lados com medidas diferentes, ou seja, essa aqui tem uma medida, essa aqui tem outra, essa aqui tem outra. Esse é o triângulo escaleno. Então, essa é a classificação com relação às medidas dos lados. Já de acordo com as medidas dos ângulos, os triângulos podem ser acutângulo, ou seja, todos os ângulos agudos, ou seja, tem uma medida menor que 90 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo agudo, esse aqui é um ângulo agudo e esse aqui é um ângulo agudo. Quando acontece isso, os três ângulos menores que 90 graus, ele é chamado acutângulo. O segundo caso é o obtusângulo, ou seja, possui um ângulo obtuso, tá? Maior que 90 e menor que 180, porque se tiver 180 vai ser uma reta. Então, ó, esse ângulo aqui, pessoal, que está demarcado, ele é maior que 90 graus, tá? Então, ele tem dois ângulos agudos e um obtuso. Por isso, ele é obtusângulo. E o último caso é o caso do triângulo retângulo. Tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente tem uma figura, tá? Seja um triângulo, um quadrado, e a gente tem essa marquinha aqui, ó, isso aqui é indicação de ângulo de 90 graus. Então, esse é um triângulo retângulo. Então, equilátero, isósceles e escaleno, em relação à medida dos lados. Acutângulo, obtusângulo e retângulo, em relação às medidas dos ângulos. Vamos às questões. Questão número 1. Classifique os triângulos abaixo considerando as medidas dos seus lados. Galerinha, para prestar atenção nos lados. Então, a gente tem esse triângulo marrom, esse triângulo verde e esse triângulo azul, tá bom? Esse triângulo aqui eu chamei de triângulo marrom. Observa só, pessoal, ele tem uma medida aqui, ó, de 8, pode ser 8 metros, 8 centímetros, não importa. Essa aqui também é 8 e uma aqui medindo 12. Galera, quando ele tem dois lados iguais, ele é o quê? O triângulo marrom, ele é equilátero? Não, equilátero é quando tem os três lados iguais. Isósceles, isso aí, isósceles tem dois lados iguais. Então, você vai marcar aqui. Agora, o triângulo verde. No triângulo verde, a gente observa que essa medida, essa aqui e essa aqui, esses três lados são iguaizinhos, medem 6. Quando os lados são iguais, então ele é equilátero, tá bom? E o último, medidas totalmente diferentes. Ó, aqui mede 16 esse lado, aqui mede 14, aqui mede 10. Então, no triângulo azul, ele vai ser o quê? Vai ser escaleno, ok? Questão número 2. Associe cada triângulo considerando as medidas dos seus ângulos. Olha, a gente já falou dos lados, agora a gente quer os ângulos. Então, a gente tem aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2 e o triângulo
3. Vamos analisar o triângulo 1. Olha, o ângulo que está marcado aqui, ele é um ângulo maior do que 90 graus, não é isso? Para a gente saber se ele é maior ou menor que 90, basta a gente observar a marquinha, né? Se tiver assim, é 90 graus. Aqui a gente vê que ele é maior que 90 graus. Então, ele é retângulo? Não. Ele é acutângulo? Não. Ele é um obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Subindo um pouquinho aqui, o triângulo número 2, a gente tem 1, 2, 3 ângulos, todos eles agudos, não é isso? Se ele tem os 3 ângulos agudos, ele é um acutângulo. E o terceiro triângulo, a gente já está vendo aqui a marquinha, né? A indicação de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Então, o triângulo número 3 é retângulo, ok? Questão número 3. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Qual é esse sólido? Galera, então tem aqui uma planificação e aqui do lado a figura montada. Então ficou bem fácil, né, pessoal? A gente vê aqui que a base é um triângulo, a base é triangular. E a gente sabe que as faces também são triângulos, então trata-se de uma pirâmide. É uma pirâmide de base hexagonal? Claro que não, hexagonal teria que ter 6 lados. É uma pirâmide de base triangular? Exatamente, uma pirâmide de base triangular. Não é um prisma e não é um prisma, tá bom? O prisma teria as faces retangulares. Questão número 4. Qual sólido geométrico podemos obter a partir da planificação da figura abaixo? Então, tem aqui, ó, essa figura foi planificada e a gente vê que ela teria aqui, ó, uma base circular, é um círculo, e aqui também é um círculo. Então, se a gente pudesse emendar esse pedaço aqui, essa aresta, com essa daqui, nós teríamos um cilindro, tá? Não é um cubo, não é um cone, não é um retângulo, né? Retângulo é só essa parte aqui. Mas se nós unirmos as duas pontas aqui, nós vamos formar um sólido geométrico. As figuras abaixo representam a planificação dos seguintes sólidos respectivamente, ou seja, tem que ser na ordem, tem esse, esse e esse. Esse daqui, galera, a gente acabou de ver, né? No exercício anterior. Trata-se de um cilindro. Aqui, pessoal, a gente vê que tem uma base pentagonal e as faces são retângulos, não são triângulos. Então, trata-se de um prisma. E aqui a gente tem uma base, ó, triangular. Se a gente juntar essa pontinha e essa pontinha e fechar, a gente vai ter uma pirâmide. Então, vamos lá. É um cubo? Não, né, galera? A letra A não pode ser que já começa com cubo. Se fosse respectivamente, aqui teria que ter um cubo, né? É uma pirâmide de base quadrada? Também não. É um retângulo? Também não. É um cilindro? Opa, é um cilindro. A primeira está certinha. Prisma de base pentagonal? Realmente é um prisma. E a base dele, ó, são pentágonos. E o último, pirâmide de base triangular? Exatamente, pirâmide de base triangular. Vimos até isso no exercício anterior. Então, pessoal, essas eram as questões que ficaram para correção, tá ok? Referentes aí na semana 6 de setembro, ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.